Hoje eu vou cantar, vou louvar na areia, em lua cheia, minha mãe Iemanjá, yeah, yeah. Saravá, meus irmãos, Saravá Umbanda, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje a gente está aqui em Santos, no núcleo de Umbanda Sagrada, Jaceira das Águas, Recanto dos Saberes, para bater um papo com ela, que é sacerdotisa de Umbanda, uma mestra, leva um curso de sacerdócio, magia, traz no YouTube oferendas, webinários e, segundo a pesquisa que a gente fez, o sorriso mais bonito da internet. Tá certo. Mãe Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu que estou muito feliz de trazê-los aqui. Sejam muito bem-vindos à minha casa, esse solo sagrado. Estou muito feliz porque eu adoro falar de Umbanda. Então, qualquer coisa que seja pra gente falar do que a gente ama, muito feliz, uma honra. Com certeza. E a gente agradece muito, acho que é algo que a gente esperava muito, a gente acompanha. Para quem ainda não acompanha a Mãe Fabiana no YouTube, eu vou pedir para procurar se inscrever no canal dela, curtir o conteúdo, que é um conteúdo que traz bastante sobre a ritualística, sobre os fundamentos da Umbanda, das oferendas, dos orixás. Então, se não conhece ainda o trabalho, que eu acho difícil, procura no YouTube, vai lá que acha. Curte, comenta, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação sempre que a gente, tanto nós Deus Sem Fronteiras quanto a Mãe Fabiana, postar algum conteúdo no canal. Isso mesmo. Mãe Fabiana, a gente tem o costume de fazer uma pergunta que é padrão, tá. E justamente hoje a gente resolveu mudar essa primeira pergunta. Tá bom. Que a gente acompanha você pelas redes sociais, pelo Instagram, e a gente percebe que os umbandistas, eles se preocupam muito, né? O que é certo, em cuidar da mente, cuidar da parte espiritual. E a gente percebe que você pratica esportes, mantém uma alimentação saudável. Sim. E eu queria iniciar esse bate-papo perguntando para ti qual a importância de cuidar, além dessa parte da mente, do espiritual, mas também cuidar da parte física, né, do médium. Na verdade é assim, né? O entendimento da maioria das pessoas é que somos um espírito, temos que cuidar do espírito. A gente tem aí uma tradição católica de que o corpo é ruim, o corpo é a fonte da tentação, então a gente vem com um pouco de ranço, a encarnação é ruim. E quando eu entro na Umbanda, quando eu estou na Umbanda, o que eu entendo? Eu sou o todo, né? Sim. Eu sou mente, eu sou coração, eu sou espírito, eu sou corpo. Então o entendimento, né? Se o guia ele incorpora no meu corpo, se o orixá incorpora no meu corpo, o meu corpo é um templo sagrado, ele é o veículo para o meu espírito estar encarnado. Ele tem que usar esse corpo, então eu tenho que dar melhor qualidade, é qualidade de vida. Então, assim, sim, praticar esporte é importante, né? Eu vou na nutricionista, eu faço uma alimentação toda balanceada, eu me preocupo. É uma preocupação, é uma consciência global que a gente vai tendo. Então, essa consciência, assim, se eu quero consertar o planeta, se eu quero ajudar, se eu tenho que reciclar, se eu tenho que isso... não adianta ser de fora, tem que ser de dentro para fora, né? Então, eu acho muito importante, se Umbanda prega o bem-estar em todos os sentidos, para o meu espírito estar bem, não tem como ele estar num corpo ruim, né? Então, meu espírito tem que estar num corpo legal, numa mente legal, e aí é o todo. Então... E a gente costuma falar assim, que a gente sendo umbandista, isso não vai impedir que a gente, em um determinado momento, esteja desempregado, que a gente tenha uma doença no corpo físico. Não, a gente vive tudo igual. Exatamente. A Umbanda não é um milagre. Exatamente. Que você faz assim, você fica rico. Imagina, rico, não morre mais, não tem doença, não sofre de jeito nenhum, de jeito nenhum. É a gente entender que é a lei da ação e reação. Eu vou ter uma doença, eu vou ter, mas essa doença foi ocasionada por algo interno, enfim, um desarranjo, qualquer coisa, ou fui eu que comi errado e que não pratiquei um esporte e que não... Então, a Umbanda nos traz consciência de tudo. O tempo todo o guia está falando, incorporado e desincorporado, ele está falando consciência, acorda, se cuida, olha para dentro, pensamento, sentimento, o que você come, o que você bebe. É esse o todo, a gente tem que entender que é um todo. E é importante que a gente entenda que é uma balança, né? A gente precisa sempre, não só nos pensamentos, nas atitudes, mas acho que em tudo na nossa vida tem que estar em equilíbrio. E bom senso, eu acho que acima de tudo bom senso. Assim, não, eu não como carne, eu sou vegana, sou radical, não tem que ser radical em nada.
né? A gente tem que ter bom senso, né? Então, assim, tem que ter uma alimentação legal, mas quando eu tô com vontade eu como uma besteira, né? E faz um esporte, mas às vezes eu tô com preguiça, eu não vou, eu fico em casa. Hoje né? tá chovendo, né? Vou dormir até um pouquinho mais tarde. É bom senso, não tem que ser nada fanático, nada radical. É esse equilíbrio de estar bem. É estar bem, essa é a história, sempre. Maravilha. E aí eu vou para a primeira pergunta, né? Que eu brinco com todos os sacerdotes, com as sacerdotisas, que eu falo assim que é a pergunta de R$1 milhão, né? Vamos lá. Que é como foi, né? Esse primeiro contato aí com a religião, com a Umbanda. Então, eu posso dizer para você que foi engraçado, porque eu tive 2 contatos com a Umbanda. Primeiro contato. O primeiro eu não sabia que eu estava em contato com a Umbanda. Então foi assim, né? Eu era kardecista e em determinado momento eu incorporei, no kardecismo a gente não incorpora, Sim. e eu incorporei, a gente fazia um trabalho ali de desobsessão neste centro kardecista, e eu incorporei de repente um espírito de uma cigana, e que ela começou a conversar e dar consulta, mas ela era uma cigana, um espírito cigano até tem, né? Sim. No kardecismo, uma mentora, e tudo bem. E eu fiquei anos, acho que a primeira incorporação dela foi com 24, 25, e eu fiquei uns 5, 6 anos, e ela incorporava, mas ela só incorporava assim no quintal, na varanda, e de vez em quando ela pegava um cigarro e falava, ai meu Deus, era um espírito sem luz, mas tudo bem, porque ela fazia o bem. Este foi o real, era o meu primeiro contato com a minha pombagira, mas em nenhum momento ela falou, porque eu era kardecista. Sim. O primeiro encontro real, né, foi quando a minha irmã, que era umbandista, eu era preconceituosa. Eu não queria saber de Umbanda, ela não falava de Umbanda, eu não queria perguntar de Umbanda nem nada. E aí o que aconteceu foi que a minha irmã, ela nos chamou para uma festa de Ogum no terreiro dela, feijoada, comida, a família inteira ia. E eu fui pela festa, pelo evento, porque ela falou, não se preocupa que não vai ter nada religioso, não vai ter nada ruim. Eu falei, tá bom, vamos lá para a feijoada, que era tipo uma feijoada beneficente, ou na minha cabeça, né? Quando eu cheguei lá, minha irmã tinha a casa principal, era uma chácara, e lá embaixo minha irmã desceu, que era um terreno assim, né? Minha irmã desceu e desapareceu. Meia hora depois uma pessoa veio e falou assim, você que é a irmã da Adriana? Eu falei, sou. Ela falou, sua irmã tá te chamando lá embaixo. Eu falei, tá bom, desci para ajudar. Era uma casinha fechada, quando abriu a porta, tudo vermelho. Um monte de gente vestida de vermelho e preto, risada, bebida, charuto, uma névoa, e a parede era toda vermelha. Quando eu pisei, a cigana kardecista incorporou e já soltou a franga, né? Que eu sou pombagira, meu nome é Sete Saias, e eu quero cigarro, e eu quero... Aí, este foi o primeiro contato com a Umbanda, porque eu não queria saber de Umbanda na minha vida. Eu era uma kardecista preconceituosa. E no início, né? Aí nesse momento você chegou a sair ou você falou, não, aqui é o meu lugar? Não, fiquei traumatizada. Falei, não, pelo amor de Deus, eu sou kardecista. Ah, ela é um bandista. Falei, então, você é um bandista, eu sou kardecista, você fica na sua religião e eu fico na minha. Por quê? Ignorância, medo. Como pombagira? Como pombagira? E tem, né? O preconceito. Exatamente. E aí eu falei pra ela vinha quase toda semana, ela incorporava, ela ajudava um monte de gente, eu já tinha um trabalho com ela. Eu falei pra ela, não quero mais saber de você, você não venha mais, porque eu não quero mais saber de você, porque você é um bandista, você é pombagira, você nunca me contou, você me enganou, anos que eu trabalho com você e anos que você me fala que é só uma cigana. Enfim, e aí eu demorei um pouco para aceitar e entender, porque aí eu parei para pensar, eu falei, pô, ela é pombagira, ela é um bandista, mas ela ajuda tanta gente. É isso que eu ia falar. Mesmo no kardecismo, eu acho que ela veio trabalhando contigo e fazendo bem para muita gente. Sempre, né? Ela fazia o bem. Por isso que quando ela fumava o cigarro, eu fingia louca. Não vou nem prestar atenção, ela tá fumando cigarro, mas tudo bem, porque ela ajudava as pessoas voltavam com o resultado, as pessoas vinham agradecer. Então assim, eu falava, aí que veio muito o meu questionamento no kardecismo. Sim. O kardecismo dizia que pombagira era um espírito inferior, que era um espírito com um vício, que era um espírito isso. E de repente, o que eu tinha como um conceito de pombagira, ela é uma pessoa que faz tanto bem, ela tem conselhos, ela tem uma sabedoria. Eu falei, opa, tem algo errado. Foi nesse momento que eu comecei a questionar o kardecismo, porque eu falei, tá errado, ela é um espírito do bem, Sim. Ela é um espírito evoluído, e o cigarro dela não faz diferença nenhuma. E deu um nó na cabeça, né? Porque aí foi por isso que eu falo, eu tive 2 primeiros contatos. Primeiro com a pombagira dizendo que era cigana, e eu não sabia. Depois é que veio realmente um primeiro contato, que não foi num primeiro momento bonito, né? Sim. Foi uma coisa... E aí depois, com o tempo, você foi buscando mais conhecimento? Na verdade foi ela.
ela falava pra mim, agora você vai descobrir o que é Umbanda. Porque você não sabe o que é Umbanda, você tá com preconceito de mim, agora você vai descobrir o que é Umbanda. E eu, no princípio, bem reticente, né? Na época eu já fazia o curso de magia divina lá no colégio com o pai Rubens, e tinha lá um altar kardecista, mas eu fingia que aquilo, eu tava ali para fazer um curso de magia. Sim. E eu não queria saber de nada de Umbanda. E ela falando, vai, ela devagarzinho, que ela me conhece, ela sabe que ela, né, ela tem que comer pelas beiradas, que, né, enfim. Aí um dia o pai Alexandre Comino, né, fazia o curso no domingo de manhã, o pai Rubens chamou e falou assim, Alexandre, vem aqui, vem falar aqui do seu curso. Aí o pai Alexandre Comino foi ali na frente e falou assim, então, eu dou um curso de teologia, onde eu explico tudo de Umbanda, e é um curso que é só teórico, é a base da Umbanda. Naquele momento, ela se aproximou e ela falou, olha, uma oportunidade de você descobrir quem eu sou. Aí eu falei, vai lá, vou descobrir o que é. Aí que eu fui buscar conhecimento. Mas nesse primeiro momento, Daniel, eu era kardecista. Eu era uma kardecista que dizia que era kardecista, que fazia o evangelho no lar e que lia livros kardecistas e que estava indo fazer um curso de Umbanda para saber o que era. Sim. Este era o meu posicionamento. Eu deixava bem claro, eu sou kardecista e eu vou fazer um curso de Umbanda só para entender quem é a senhora. E fui lá fazer um curso, foi este o primeiro momento. Então, a busca do conhecimento para eu poder desmistificar e entender o que eu estava vivendo. Eu estava vivendo a Umbanda, mas eu não sabia o que era, né? Medo, e tem aquela história do, né? Insegurança, os isso, mistérios. É, né? Isso, não entendia, porque o que chegava para mim é uma religião politeísta, sim, dos africanos, com Exu, com pombagira, com ruim, espíritos inferiores que fumam, que bebem, e a gente dá comida para os deuses. Essa era a minha cabeça. E eu acho que assim, quem não conhece, né, a Umbanda a fundo, como você não conhecia lá atrás, ela ouve muita coisa que a Umbanda de verdade não prega, não é isso? Que é, como a gente até estava falando um pouquinho antes, é amarração, é fazer o mal, é oferendar. Seu vizinho abre a porta de manhã, você oferendou na porta dele, aí você olha ali, tem um animal, enfim. E aquele medo de eu entrei na Umbanda, nunca mais eu vou sair, exato, sabe? Umas coisas assim, exatamente, uma nuvem negra. Se eu não trabalhar, a minha vida não vai pra frente. Então acho que é um pouco de tudo isso. É isso. E aí, andando um pouquinho mais, aí você começou a desenvolver. Foi. No pai Alexandre comigo. Aí começou a trabalhar. Comecei na casa dele, passe, confirmei, comecei a dar consulta. Então fiquei lá na casa dele. Foi lá que eu conheci a Umbanda. Foi o único terreiro que eu pisei. Graças a Deus eu tive uma sorte, porque eu não passei por nada, né, assim, com essa ideia errada, sim, né? Eu já entrei logo nessa vertente da Umbanda Sagrada, do pai Rubens, do pai Alexandre Comino, e desenvolvi lá e virei médium da casa dele, dando consulta, incorporando, estava lá numa boa. E voltando só um pouquinho, quando você estava desenvolvendo, que você começou realmente a pisar no terreiro de Umbanda, o que você sentia que era a sua maior dificuldade? É muito engraçado. Eu fiquei 5 anos no centro kardecista, e era um centro kardecista fora da federação. Ele tinha uns babados umbandistas que eu não sabia na época, depois é que eu fui entender, né? Depois que eu saía que eu fui entender. E lá a gente fazia um trabalho de doutrinação, de desobsessão. Então lá eu já incorporava toda semana, incorporava sofredor, incorporava obsessor. Depois eu entrei na Umbanda com a história da Dona Sete Sais, né? E depois que ela já tinha vindo e eu estava naquela transição, fazendo o curso, começou a vir o seu Tiriri, o Exu. Sim. Então o que acontecia? A minha experiência de incorporação era obsessor, sofredor, Exu e pombagira. Sim. Então quando eu cheguei, né, no meu desenvolvimento mediúnico, eu tinha na minha cabeça que eu era a ignorância. Eu falei assim, eu sou um médium de esquerda. Sim. Eu não incorporo direita. Então chama caboclo. Eu travava porque eu falava, eu não tenho caboclo. Eu só tenho Exu e pombagira, sofredor, obsessor. Então eu falava assim, eu sou um médium de esquerda. Então eu estabeleci dentro de mim que caboclo, preto velho, Bahia, nada disso eu conseguiria incorporar. Nada, porque eu na minha cabeça achava que eu não conseguia. Então a minha dificuldade era, quando vinha Exu e pombagira, soltava. Quando vinha uma outra linha, eu segurava e eu achava que eu sofria porque eu não tinha e eu estava querendo ter, quando sim, na verdade eram eles querendo incorporar. Então veja como a mente da gente limita. Eu estava ali, eu sou médium de incorporação, era só eu me abrir que eu ia incorporar, mas a minha mente travou e eu sofria nas giras de desenvolvimento da direita,
Até que um dia eu incorporei e foi Dona Jacira primeiro. O primeiro guia de direita que eu incorporei foi a Dona Jacira. Cheguei em casa, chorei, Emociona, chorei, né? porque eu falei, nossa, eu tenho direito, eu tenho caboclo, meu Deus, achei que eu tinha ganhado presente, o caboclo tinha ficado com pena de mim e tinha vindo. Então, a minha maior dificuldade foi, de novo, todas as crenças limitantes que eu tinha, que vieram do kardecismo, que vieram de uma ignorância, que vieram da falta de conhecimento. Então, foi a minha mente que foi a minha maior inimiga no início do desenvolvimento. E só pegando um paralelo a isso que você está me falando, alguns meses atrás a gente fez um bate-papo com o PH, que também é discípulo do Kumino, e a gente estava falando sobre Egum, né? E a gente conheceu uma pessoa que até mandou uma dessas perguntas do nosso Sacerdote Responde, e ele falava assim, não, porque o Egum, e assim, ele alimentava o Egum como se um Egum fosse algo mal, qualquer coisa que acontecesse. Então, assim, ele tinha aquilo muito forte na cabeça. Quando, na verdade, né, o Egum é todos os guias, né, espirituais são Eguns, na verdade. Espírito. Egum é espírito. O que muda é o grau de vibração, enfim. E assim, às vezes a pessoa alimenta tanto aquilo que ela acaba bloqueando, né? Aquilo acaba sendo uma razão para ela. Não, o que eu creio é uma verdade para mim. Sim. Então eu acreditava naquilo, então aquilo é uma verdade. Então se você acredita que o problema é o Egum, é o obsessor, Sim. aquilo se torna real. Exato. Aquilo se torna real dentro da sua verdade, né? Então é isso que eu falo. O meu problema inicial foi exatamente esse. Aí, ultrapassando isso, aí fluiu. Aí o desenvolvimento fluiu. Mas eu tive que reformular algumas coisas dentro de mim. E assim, hoje, estando à frente dos trabalhos mediúnicos, é claro que cada filho, né, tem a sua particularidade, mas qual é a dificuldade que você mais percebe nos filhos hoje, na galera que está vindo para esse desenvolvimento mediúnico? Eu acho que assim, eles têm... Foi o que você falou, cada um é de um jeito, né? Cada um ele tem a sua dificuldade, mas eu vejo uma grande dificuldade, o medo de estar animizando. No início, sou eu, isso é o caboclo, isso é o preto velho, isso é o Exu. O que eu estou sentindo dentro de mim? Mas será que não sou eu? Não pode ser eu, não, mas sou eu. Não, então não é ele. Então esse movimento que eu estou fazendo sou eu. Então eles se travam com medo, né? E aí eu falo, relaxa, porque aquilo para mim no desenvolvimento mediúnico não faz diferença se é você ou seu caboclo. Eu não estou aqui, você não está dando consulta, você não está dando passe. Se for você, que bom. Se for o caboclo, que bom. Se for os dois, que bom. 90%, 5%, 10%, 60%. Não e importa. assim, E aí eu faço relaxar. Não, né? e a hora de aprender é isso. aqui, né? Você Assim, está desenvolvendo, você está exatamente. desenvolvendo. Eu não estou te chamando para dar uma consulta no consulente. Eu estou te chamando para falar, não se preocupa se você incorporou ou não. Vive a emoção de estar aqui. Com certeza. É isso. Se joga na gira. E eu brinco muito assim que quem nunca estava passando às vezes por um problema de saúde na família, houve um ponto de Paiobaloaê, às vezes precisa de abertura de caminho, enfim, houve um ponto de qualquer orixá, de qualquer guia e tá ali no desenvolvimento, daqui a pouco começa a chorar e se emociona. Então vive aquele momento, né? Tenta esvaziar, por mais que seja difícil, né? É isso que eu falo, sente com o coração, não importa o que vai acontecer. Eu falo, o seu objetivo é só chegar aqui, não é incorporar, o seu objetivo é conseguir chegar aqui. Você chegou, veste o branco, se entrega, não importa o que vai acontecer, né? Mas eu acho que a maior dificuldade, acho eu, que o padrão, né? A maioria tem esse medo. E adiantando um pouquinho, né? Tá. Fazendo um paralelo aí de quando você foi buscar o sacerdócio, que você falou, chegou o momento, você sentiu, né? Você consegue fazer um paralelo do antes, Mãe Fabiana, antes do sacerdócio, e depois o que mudou em você? E já aproveitando, pegando um gancho, qual que você acha que é a função de um sacerdote na Umbanda? Na verdade eu nunca busquei ser sacerdotisa, né? O sacerdócio, quando eu busquei fazer um curso, eu ainda estava na casa do pai Alexandre Kumino, eu busquei fazer um curso. O pai Alexandre Kumino não tinha data de abrir um curso de sacerdócio e o pai Rubens abriu, eu pedi a bênção, o pai Kumino falou, vai, ele é a fonte, e eu fui fazer. Quando eu fui fazer, eu sempre gostei muito de estudar, então eu fui para buscar conhecimento. Ponto. Foi uma coisa muito clara, né? Eu não tinha pretensão, não queria, né, assumir, porque eu nunca tive
essa vocação. Eu falei, não está nos meus planos de vida, né? Não estava nos meus... Aliás, não estava nem nos meus planos de vida ser um bandista. Sim. Então, não era. Então, quando eu me tornei sacerdotisa, foi algo muito... Eu fui muito teimosa, eu não queria, eu fui muito reticente, enfim, não importa. Quando eu entendi que eu tinha que assumir, eu acho que como tudo na vida, eu era muito crua. Sim. Então, houve todo um processo de entender o que é ser sacerdote, de vivenciar, de vestir a postura sacerdotal, né? Então, assim, mediunicamente é muito engraçado, porque as pessoas estão muito ligadas à incorporação, né? Sim. Então, em banda incorpora guia, incorpora direita, incorpora orixá, incorpora, então todo mundo incorpora. É a parte principal da ritualística da Umbanda, mas a Umbanda não é só a gira, a Umbanda é 24 horas. Então, o que aconteceu? No início, tudo que eu precisava eu tinha que incorporar os guias, eu estava sacerdotisa. Vamos colocar a imagem de Oxalá em cima ou embaixo? Chama a Dona Jacira, incorpora a Dona Jacira em cima ou embaixo? Ela vinha e falava. Vamos fazer homens para um lado, mulheres para o outro? Dona Jacira incorpora e fala, não, todo mundo, então tudo eu precisava deles. O que aconteceu foi que com o tempo, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, eles começaram a vir menos. Então, o que acontece? A vida mediúnica mudou no sentido de, hoje, a incorporação é um último recurso. Hoje, eu não preciso incorporar para ouvir a Dona Jacira, eu não preciso incorporar para ouvir a Dona Sete Saias, eu não preciso incorporar para sentir a presença de Mãe Iemanjá, de Pai Ogum, de Pai Oxalá, uma oração, uma reza, uma defumação, eu já sinto. Então, mediunicamente, o que mudou foi que, assim, o canal vai abrindo a ponto de você já não necessitar tanto da incorporação. Sim. Né? E, assim, o que acontece é que eu digo, ser sacerdote é você, né, para o sacerdote, é um intensivo de gente. Porque eu vou te falar uma coisa, lidar com guia é maravilhoso, lidar com orixá é divino, né? Agora, lidar com o ser humano encarnado, seja o consulente, seja o médium, como você ser o líder de tudo isso, como você acolher, como você não ser uma muleta e ao mesmo tempo o outro lado, como você não abandonar. Sim. Qual é o caminho do meio? Então, assim, eu aprendi muito com o ser humano. E eu falei algo no bate-papo que a gente teve com o Pai Wilson de Xangô, que assim, às vezes você está num espaço que tem 70 médiums e você precisa entender a maneira como você vai se expressar sem que ninguém se sinta ofendido, respeitando, né, o momento de cada um. E, não julgando. E às vezes o próprio médium, ele acaba sabendo que é errado, mas às vezes alimentando o ego, alimentando a vaidade. Você precisa chegar naquele filho sem que ele se sinta ofendido e desacelerado, né? Isso. Então, assim, é esse lidar com o ser humano que eu acho que é o mais importante para o sacerdote, né? Isso a mim trouxe um intensivo de aprendizado, né? Quem eu era antes de ser sacerdote, quem eu era na minha vida, né? Quem eu era antes de ser sacerdotisa e quem eu sou hoje eu aprendi muito. Essa vivência dentro do terreiro foi me tornando uma pessoa melhor para mim, né? A convivência comigo, a convivência com as outras pessoas, o entendimento, a paciência, a tolerância, o tentar não julgar. Porque assim, aqui eu tenho, no corpo mediúnico, eu tenho quase 70. Eu tenho a turma de desenvolvimento mediúnico na segunda, 40. A turma de desenvolvimento mediúnico na quarta, 70. Então, se juntar todo mundo é muita gente. Então, assim, saber lidar com cada um na medida certa, para ser bem compreendido, isso trouxe para a minha vida, né? O que mudou é exatamente isso. Eu posso dizer que eu estou tendo um intensivo de aprender a lidar com o ser humano, porque o ser humano é maravilhoso. E a gente acho lindo o ser humano, entendeu? E a gente acaba aprendendo, como você mesma disse, que assim, a Umbanda, claro, sem os guias, sem os orixás não seria nada. Sim. Mas a gente vive a Umbanda 24 horas do nosso dia. Então não adianta a gente vir aqui fazer a caridade e sair ali fora. Não. Como você disse, a né? Umbanda é uma filosofia de vida. Eu entendo hoje, né, aquele conceito do pai Comino. Eu não sou mais umbandista. Eu sou Umbanda.
O que significa isso? Porque assim, a Umbanda hoje é a maneira como eu olho o mundo. Sim. Eu olho para mim e eu olho para o mundo com um olhar umbandista. É uma filosofia de vida, não é mais uma religião que eu pratico uma vez por semana ou 2 vezes por semana. É uma forma de ver o mundo, né? É absorver os valores dos guias, absorver, né, a energia, né, o poder do orixá, e você olha para o mundo de uma outra forma, né? Então, foi o que você falou, não é aqui dentro. E você, aqui dentro é o de menos. Você nem sempre, desculpa te cortar, não precisa nem estar incorporado para você ajudar alguém. Já imaginou? A gente ouve muito isso assim, ai, mas se eu tivesse com as minhas guias, alguém vem pedir ajuda para você, uma palavra, enfim, ai, se eu tivesse com as minhas guias, se meu caboclo... Então, não, assim, e não é nem isso que eu acredito. O que eu prego, quando eu dou um curso de sacerdócio aqui, né? E nesse curso de sacerdócio, o que eu falo, eu estou aqui para te ensinar e te dar ferramentas para você ajudar o outro sem estar incorporado. Sim. Porque incorporado você já sabe. Sim. Você já sabe incorporado. E é fácil, qualquer lugar, pá, pum, incorporou, tá aí, guia, caboclo, cuida aí, vai que é tua. Entendeu? A ideia é que eu falo, né? Eu brinco. O caboclo é um cara muito ocupado. A pombagira tem uma agenda cheia, ela não está 24 horas disponível para vir aqui incorporar, porque o outro deu uma topada no chão, o outro quer saber, vai fazer sol, vai fazer chuva, a pombagira me ajuda, incorpora aí. Então eu deixo muito claro, ser um sacerdote, fazer uma preparação sacerdotal, é você, por você, poder fazer a caridade não com o guia, porque senão não é a caridade do guia, não é sua. Incorporar e o guia trabalhar, a caridade é dele, não é minha. Eu não estou ali, quer dizer, né? Méritos todos dele. Exato, o mérito é dele. Então, um curso de preparação sacerdotal é um momento onde eu cuido do médium, eu cuido da pessoa, eu fortaleço a mediunidade dela, a gente faz os amacis e eu vou ensinando técnicas e mais técnicas e ferramentas para ela fazer um descarrego numa pessoa, ela fazer uma defumação, ela fazer um bate-folha, ela fazer uma oferenda, ela saber fazer um banho, ela ter uma magia de pemba, ela poder sem precisar incorporar. Então é isso. Isso para mim é a Umbanda. A Umbanda me dá uma maturidade de eu praticar, de eu ajudar o outro, sem precisar do guia. Eu falo, o último recurso é o guia. Você já fez tudo o que você sabia, não deu certo, aí você chama o guia. É o último recurso. Então, normalmente eu nem preciso do último recurso. Maravilha. Né? Só uma última dúvida. Para quem está assistindo a gente, tem interesse em saber dos cursos? Sabe de cabeça o site? Site não, eu vou passar o WhatsApp. Pode ser que esse eu sei de cabeça. Pode ser. 013 98840 4888. Aí a Amanda responde tudo, que é muita coisa. Maravilha. Muita coisa. E a gente vai colocar no vídeo aqui o site, isso. o caminho para o canal do YouTube da Mãe Fabiana. Isso. Quem não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho, isso, curte, legal, comenta, legal, compartilha. Legal. Isso mesmo. E a gente encerra aqui a parte 1, pedindo pra galera ficar atenta que tem bastante assunto bacana na parte 2, tá certo? Legal. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Rosa do mar, minha estrela do céu azul. Não história de um pescador e meu amor eu vou lhe entregar. Yeah, yeah.